Você sabe por que a Simone Tebet, o Ciro Gomes e o PDT resolveram apoiar o Lula no segundo turno? Porque apesar da diferença ideológica, da troca de ferpas e da clara oposição entre si, eles resolveram dar o voto para o Lula nesse momento? Antes de mais nada, esse vídeo não é para você, eleitor do Bolsonaro convicto. Até porque uma tentativa de convencimento nessa altura do campeonato é um desperdício do nosso tempo. Esse vídeo, na verdade, vai para você, pessoa de centro, indecisa, que se absteve no primeiro turno, que não gosta do Bolsonaro, mas também é antipetista. Esse vídeo é para mostrar, tentar pelo menos mostrar a você, que por pior que seja sua desavença com Lula, ela não pode ser maior que a democracia. E para quem acha que a coisa nem é tão séria assim, ela é. Pergunte aos teóricos da teoria do Estado e ciência política, aos constitucionalistas, e os mais renomados vão avisar do perigo que é ter um autoritário no poder. E também vão falar como o Bolsonaro se encaixa exatamente nesse termo. Bolsonaro é preconceituoso, falso moralista e um péssimo diplomata. Mas além disso, ele é um antidemocrata. E esse é um dos riscos mais alarmantes. É alarmante porque o autoritarismo do Bolsonaro não é aquele autoritarismo que precisa de uma ditadura para acontecer. Inclusive, essa ideia de que para um governo antidemocrático existir precisa ter a imposição de um golpe de Estado, essa ideia está ficando ultrapassada. Dois professores de Harvard falaram isso lá em 2018, que um autoritário ele se aproveita das amarras democráticas e desrespeita as regras do jogo. Ou seja, de forma legalizada, o governante vai minando as instituições e vai subvertendo a democracia através da própria democracia. É o que o Bolsonaro faz quando ele fala que as eleições foram fraudadas, mesmo ele tendo sido eleito por essas mesmas eleições. E aí, meus caros, todo mundo sai perdendo, inclusive aqueles que apoiaram o novo Messias porque acreditaram fielmente nas suas propostas. Vou dar um exemplo aqui. Lembra da Lava Jato? O Sérgio Moro foi uma das figuras mais associadas à operação, e quando ele prestou seu apoio ao Bolsonaro nas eleições de 2018, pareceu que a proposta do Bolsonaro seria a do combate à corrupção. Pois é, as aparências enganam. Para você ter uma operação do tamanho que foi a Lava Jato, com as descobertas que foram trazidas à tona, você precisa ter uma coisa crucial: a independência das instituições. E isso é algo inerente ao Estado democrático de direito. Mas eu também vou falar aqui de uma coisa que dificulta muito o combate à corrupção e não é nem um pouco bem intencionado. Trocar a chefia da Polícia Federal e sugerir a troca de superintendentes regionais do Rio de Janeiro e de Pernambuco quando seu filho está sob investigação. A PF acabou declarando que não houve tentativa de interferência. Mas não nos esqueçamos que o Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça naquela época justamente por conta dessa desavença com o presidente Bolsonaro em relação à troca da chefia da Polícia Federal. Também não é saudável ao combate à corrupção nomear um procurador fora da lista tríplice enviada pelo Ministério Público, até porque quem investiga o presidente? O Procurador-Geral da República. E nesse sentido, o ex-procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, ele também foi integrante da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Ele mesmo disse que foi no governo do PT que se possibilitou a independência das instituições e, por conseguinte, a possibilidade de o Estado fiscalizar a si mesmo. Ou seja, de nada adianta eu promover o combate à corrupção se eu só fico no discurso. Se eu busco combater a corrupção, ela não deve ser só em relação aos meus opositores, mas a mim mesmo, aos meus aliados e ao meu próprio partido. Portanto, quem sai perdendo de tudo isso não são só os opositores do Bolsonaro, são inclusive os seus apoiadores. É a democracia como um todo. E, infelizmente, as más notícias não param por aí. Podemos falar aqui da instituição das escolas cívico-militares no governo Bolsonaro, em que se troca a educação por hierarquia e repressão. Aqui no Paraná, mais de 200 escolas no processo de militarização e denúncias de crimes sexuais, injúria racial e lesão corporal pelos militares não demoraram muito para começar a aparecer. O que nos leva a falar do desmonte da educação pública, principalmente em relação às universidades e institutos federais, as quais sofrem ataques constantes, seja no orçamento, seja no próprio discurso do governo. Não podemos nos esquecer que foi no governo Bolsonaro que teve uma quebra de tradição ao nomear alguém que não fosse o primeiro colocado na lista tríplice de reitores das universidades federais. Ora só, não é coincidência que justamente são as universidades federais que têm sido polos de enfrentamento ao governo. Não vou aqui nem entrar nos aspectos da pandemia, das fake news, do enfrentamento ao Congresso, ao STF, desse tensionamento que houve de fato entre os três poderes. Isso é matéria para outro vídeo até. Importa saber aqui que os antigos opositores do Lula e atualmente seus apoiadores estão entendendo é que o Bolsonaro não sabe governar uma democracia. Ele é birrento, petulante, mesquinho, agressivo, autodestrutivo e, acima de tudo, autoritário.
Ele é o tio de churrasco que teve a sorte de sentar na cadeira mais importante do país. Portanto, você que está em cima do muro, que acha os dois incompetentes, que não gosta das pautas econômicas dos dois, que acha inadmissível os escândalos de cada administração, tem uma coisa que um tem e o outro não tem. E isso é o respeito ao Estado democrático de direito. Apoiar o Lula nesse momento não significa gostar dele ou aprovar ele. Significa apoiar a democracia. Eleger o Lula também não significa que vai dar tudo certo. Pronto, resolvemos o problema. Pelo contrário. É importante que a gente continue fiscalizando e cobrando quando houver qualquer tipo de descaso. É a possibilidade de ter o dissenso, a discordância. Mas não dá para fazer isso com instituições sendo minadas pelo executivo. Não dá para fazer isso com o desmonte das instituições, tampouco com o aparelhamento delas. Não dá para fazer isso com um governo que governa apenas para os seus.